Para o bolo vamos usar 1 xícara de açúcar, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, meia xícara de amido de milho, já peneirei aqui os dois e misturei, 5 ovos, porque são pequenos, se o seu ovo for grande você usa 3 ou 4, mais ou menos 200 gramas de margarina, leite de coco, uma garrafinha mais ou menos, fermento, essência de baunilha. E enquanto eu vou deixando a gema passar aqui por essa peneira, eu vou bater essas claras em neve primeiro, porque daí eu já uso a batedeira sem precisar lavar para bater o açúcar com a manteiga e as gemas. Coloquei aqui uma pitadinha de bicarbonato, isso é opcional, e vou bater até ficar em neve. As claras batidas em neve, você não precisa nem lavar a batedeira e vai bater aqui as gemas e o açúcar e a margarina. E eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha. Deu mais ou menos umas colherzinhas assim, pequena, deu uns 6 gotas. E vou bater até ficar um creme esbranquiçado. Já bati aqui aproximadamente 5 minutos. Aí agora eu vou intercalar a farinha. A farinha você coloca aos poucos, não vai colocando de vez. E aí não precisa mais bater, você vai misturar a farinha nessa massa, vai intercalando farinha com o leite. Pronto, coloquei aqui toda a farinha e todo o leite de coco. A massa ficou assim bem firme, mas ela vai amolecer um pouco quando eu colocar aqui as claras. Os ingredientes secos que eu usei aqui foram todos peneirados, o açúcar, a farinha e o amido de milho é peneirado, para que o seu bolo tenha um resultado ainda melhor. Agora aqui você vai misturando, intercalando aqui essas claras sem bater muito, só para misturar na massa. Já coloquei todas as claras aqui, a massa já ficou mais mole, mais leve. Agora eu vou colocar o fermento, 1 colher de sopa de fermento. A tampa do fermento, de todos eles, serve como medida, é 1 colher de sopa essa tampa aqui. Aí você coloca, eu vou colocar peneirado também, se tiver algum gruminho já resolve aqui. Fermento você mistura também levemente. Olha, a massa tá bem bonita. Agora eu vou colocar na forma. Essa forma aqui minha tem 35 centímetros de diâmetro. O forno já deve estar ligado com 10 minutos de antecedência. Para o recheio de prestígio eu vou usar 2 latas de leite condensado, 1 garrafa de leite de coco, 1 colher de margarina e um coco fresco ralado. Esse coco é fresco mesmo, eu ralei, quebrei ele, descasquei e ralei, porque o recheio de prestígio é feito com coco fresco. E vou usar também creme de leite, talvez eu precise da caixa toda, talvez não, porque vai depender da textura que eu queira o meu recheio de prestígio, que é para rechear um bolo. Aqui eu já coloquei as 2 caixinhas de leite condensado, 1 colher de sopa de margarina e o coco fresco e a garrafinha de leite de coco. Já virei tudo aqui dentro, vou misturar um pouco, levo ao fogo e vai mexendo em fogo baixo, sempre sem parar. Aqui eu misturei todos os ingredientes. Vou também colocar junto o creme de leite, só que eu não vou colocar a caixinha toda, porque já tem 1 garrafinha de leite condensado. A mistura já tá bem líquida, vai demorar um pouco mais para cozinhar, mas vale super a pena, porque esse é o recheio de prestígio verdadeiro. O recheio de prestígio, ele é feito com coco fresco. Aquele que é feito com coco seco, o adoçado do pacotinho, não é recheio de prestígio. Ali você dá o nome de beijinho, porque é beijinho. O de prestígio é feito dessa maneira.
e vai o leite de coco, que é para ter bem sabor de coco. Agora eu vou ligar o fogo e vou cozinhar no fogo baixo e vou mexendo. Sem parar, você fica mexendo até ele dar o ponto. Agora, gente, depois de mexer por muito tempo, chegou o ponto do nosso recheio prestígio. Então, você vai saber que tá no ponto quando tá fazendo esse chiadinho assim de fritando. Você puxa o creme e quando tá soltando do fundo da panela. Começa a soltar, você desliga. Agora vira no refratário para poder ele esfriar e pegar mais consistência. Aqui ele ainda tá mole porque tá quente, mas ele vai engrossar mais um pouco quando esfriar. E para recheio é bom que ele não fique muito duro, não é o ponto de beijinho, é ponto creme para recheio. Aí como ele tá, mas ele vai esfriar. E aí para que esfrie e não faça uma camada grossa por cima, uma nata, você vai pegar um plástico limpo. Eu vou colocar o plástico aqui. Pronto, coloquei um plástico. Tira todo o ar, a maioria do ar aqui debaixo do plástico. E deixa esfriar para poder você rechear seu bolo. Esse é o recheio original de prestígio. Agora eu vou picar em pedaços pequenos para ficar fácil de derreter. Meio quilo de chocolate. É meio quilo de chocolate que eu escolhi o meio amargo. Ele vem escrito que é para derreter. Esse chocolate aqui, ó, para derreter e moldar o que você for fazer, o trufas ou esse bolo bombom, qualquer coisa. Aí eu vou cortar ele. Agora eu peguei uma panela menor que essa que tá os chocolates picados. Aí eu fiquei pequeno, raspei praticamente para poder derreter melhor. E peguei uma panela aqui menor e vou coloco a água para ferver e coloco a panela em cima e vou deixar derreter no banho-maria. Ou pode ser também, agora eu posso desligar o fogo porque ele vai, tá vendo? Já começou a derreter aqui no próprio vapor que vai saindo dessa panela pequena. Pode ser assim, numa panela menor ou numa maior, onde essa panela aqui com o chocolate sente dentro da água. Mas aí o fogo tem que estar desligado, água quente, fogo desligado. Aqui também já desliguei. Agora vou deixar derreter, vou mexendo. Aí você vai escolher uma forma dessas que a gente compra bolo e vem esse vaso descartável. Ou você pode comprar nas confeitarias, onde vende coisas, embalagens descartáveis. Foi onde eu comprei essa aqui. Aí eu já derreti aqui o chocolate. Vou passar uma primeira camada aqui. Vou espalhar na forma toda. E vou levar para a geladeira para endurecer, para poder passar outra camada. Deixo lá 10 minutinhos até endurecer. E vou espalhar ela toda. Aqui eu fiz a primeira camada. Vou virar aqui nessa bandeja e vou levar para a geladeira. Aqui já ficou 10 minutos na geladeira, endureceu, mas tá uma camada fininha, tá vendo? Que dá pra ver o outro lado. Agora eu vou passar outra camada do chocolate derretido para ficar grossinho e forte na hora da gente desenformar o bolo. Agora eu vou tirar o bolo e o bolo a gente corta para poder caber ali dentro daquele. Aí eu vou cortar aqui, tirar um pedaço, uma fatia. Você vai tirar um pedaço do bolo e colocar aqui dentro, vai quebrando para caber. Eu vou colocar essa parte de cima aqui, virada para cima, essa capinha, e vai ajeitando o bolo aqui, preenchendo com os pedaços que faltar. Vai dando uma apertada. Ajeita bem o bolo dentro da forma e vamos colocar o recheio.
colocar assim os montinhos, depois espalha bem. Coloquei a primeira camada de recheio, agora eu vou colocar mais uma camada de bolo. Coloquei mais uma camada de bolo e vou colocar a última camada de recheio. Aqui é a última camada, gente, então a gente aperta bem assim, vai ficar nivelado. E vamos colocar chocolate por cima para fechar esse bolo bombom. Depois de um tempo na geladeira, deixei lá por quase uma hora. Eu vou desenformar esse bolo. Aí você coloca ele na forma assim. Essa aqui tava por baixo, para não amassar muito essa forma, que é muito fininha, fica amassando se a gente fica tocando muito. E vai deixar ele aqui, ó. Essas partes brancas aqui é que já tá descolando. Então a gente espera um pouquinho, que com o calor da temperatura ambiente mesmo, essa forma vai se desprender. Onde tá assim é porque já tá descolando. Então espera um pouquinho ou esquenta um pano, uma água morna e vai passando devagarinho que ele vai soltando. Pronto, gente, finalizei o bolo bombom. E essa é a minha sugestão de um bolo para aniversário. E ele ficou assim, ele teve uns pequenos acidentes aqui na hora de desenformar, a forma grudou um pouco. Tive que cortar com a tesoura e tirou alguns pedacinhos, mas deu para dar uma boa disfarçada com essas flores que eu fiz aqui de bala de goma. Quando vocês forem cortar, vocês aquecem a faca para a faca não quebrar a casquinha do chocolate.